Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso Ancião 2026 da Escola Distrital Adventista Online. O tema desta aula é o Ancionato, a Igreja e a Organização. Hoje vamos conhecer os fundamentos bíblicos do Ancionato, compreender melhor a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia e refletir sobre a responsabilidade espiritual do ancião na igreja local. Antes de iniciarmos nosso estudo, convido você a fazer uma oração comigo. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de aprender mais sobre o chamado e a missão do ancianato. Pedimos a presença e a direção do Espírito Santo na condução desta aula. Ilumina nossa mente e abre nosso coração. Que este conteúdo não seja apenas conhecimento, mas se transforme em atitudes de serviço, cuidado, unidade e compromisso com a tua missão. Dá-nos sabedoria para colocar em prática tudo o que aprendermos. Capacita cada líder a pastorear a igreja com amor, humildade, fidelidade e bom exemplo. Que todas as nossas decisões e ações glorifiquem o teu nome e preparem pessoas para a volta de Jesus. Amém. Vamos começar com uma pergunta importante. Se a igreja é uma comunidade espiritual, por que ela precisa de organização? O chamado para seguir Jesus é pessoal. Cada pessoa precisa tomar sua própria decisão, desenvolver sua comunhão com Deus e responder individualmente ao Evangelho. Entretanto, a missão que Cristo entregou à igreja não é individualista. Ela é compartilhada. Deus chama pessoas diferentes e as coloca dentro de uma comunidade para trabalhar como um corpo. Sem organização, os talentos podem ser desperdiçados, as responsabilidades ficam indefinidas e algumas pessoas podem ficar sem o cuidado necessário. Organização não substitui a oração ou o Espírito Santo. A organização cria condições para que os dons sejam utilizados, as pessoas sejam cuidadas e a missão seja cumprida com unidade. A Bíblia apresenta importantes modelos de organização. Em Êxodo 18, Jetro percebeu que Moisés estava tentando resolver sozinho todas as questões do povo, atendendo às necessidades o dia inteiro. Jetro percebeu que isso não era saudável. Por isso, orientou Moisés a escolher pessoas tementes a Deus para compartilhar responsabilidades. O princípio é claro: um líder não deve concentrar tudo em si. Delegar não significa abandonar responsabilidades, significa envolver pessoas preparadas, distribuir tarefas com sabedoria e acompanhar o trabalho realizado. Em Números 11, Deus também orientou a reunir outros líderes. No Novo Testamento, Paulo compara a igreja a um corpo em 1 Coríntios 12. Ele explica que o corpo possui muitos membros, com formas e funções diferentes, mas todos são necessários. Nenhuma parte do corpo pode afirmar que não precisa do outro. Quando apenas uma pessoa tenta fazer tudo, os demais membros deixam de desenvolver seus dons. Mas quando a liderança mobiliza a igreja, mais pessoas participam, crescem espiritualmente e contribuem para a missão. Portanto, a liderança bíblica mobiliza dons, distribui responsabilidades, promove cooperação e mantém todos unidos no mesmo propósito. Esse princípio também está na organização da Igreja Adventista. A igreja local é formada pelos membros de uma comunidade. É nela que as pessoas adoram, servem, aprendem e evangelizam. As igrejas locais de uma região são acompanhadas por uma associação ou missão, como a nossa Missão Oeste do Pará, a MOPA. Elas estão ligadas a uma união, a União Norte Brasileira, a UNB. As uniões fazem parte de uma divisão que coordena o trabalho em nosso território. Finalmente, as divisões estão ligadas à Associação Geral, que representa a unidade mundial da nossa igreja. Essa estrutura não deve ser entendida como uma competição ou escada de poder. Trata-se de uma rede de cooperação. Todos trabalham para anunciar o Evangelho eterno e preparar pessoas para a volta de Jesus. A organização denominacional permite que uma igreja local participe de uma missão mundial. Recursos são compartilhados, pastores são enviados, instituições mantidas
e o evangelho chega a diferentes lugares. A organização também protege a igreja contra o personalismo. As decisões importantes não devem depender apenas da vontade de uma pessoa. Valorizamos o trabalho das comissões e decisões coletivas. Isso significa que o ancião não é o dono da igreja. Sua autoridade é espiritual, representativa e limitada pelas Escrituras, pelo manual da igreja e pelas decisões tomadas nos fóruns competentes. O ancião não deve utilizar sua função para controlar pessoas. Ele deve ajudar a igreja a dialogar e trabalhar em unidade. Liderar com firmeza significa permanecer fiel aos princípios e tratar as pessoas com respeito. Agora, precisamos entender a identidade bíblica do ancianato. No Antigo e Novo Testamento, os anciãos são guardiões espirituais. O título exige maturidade espiritual, conhecimento da palavra e espírito de serviço. O ancião é chamado a cuidar do rebanho, ensinar pelo exemplo e ajudar a igreja a desenvolver uma experiência cristã mais profunda. Antes de liderar outras pessoas, ele precisa permitir que Cristo conduza sua própria vida. O cargo não substitui a comunhão com Deus. A influência espiritual do ancião depende do seu caráter, relacionamentos, vida familiar e da maneira como trata as pessoas. Na igreja local, ele é um guardião espiritual. Ele apoia o pastor, coopera com líderes, ajuda nos cultos e visita os membros. O ancião não é um substituto independente. Pastor e ancianato trabalham em parceria, mantendo confiança e alinhamento. O guia do ancianato também reconhece a contribuição das mulheres na liderança espiritual, discipulado, hospitalidade e ensino. Mulheres consagradas utilizam seus dons para servir a Deus. Todos são chamados a cooperar. Vamos considerar uma situação prática. Imagine uma igreja com líderes dedicados, mas sem clareza sobre responsabilidades. A agenda muda, decisões se perdem e famílias ficam sem acompanhamento. Qual seria o principal problema? Talvez falte comunicação e planejamento. O primeiro passo é ouvir as pessoas, conversar com o pastor e organizar as prioridades. Definir responsabilidades e prazos. A estrutura deve sempre ajudar pessoas e servir à missão. Como aplicação, proponho um plano de 30 dias. Na primeira semana, ore e procure compreender a realidade espiritual. Primeiro, ouça. Na segunda semana, faça um levantamento dos líderes, atividades e responsabilidades. Na terceira semana, reúna-se para alinhar as prioridades. Cada ação precisa ter um responsável e um prazo. Na quarta semana, acompanhe o que foi realizado, incluindo oração, visitação e discipulado missionário. A organização não pode ser apenas administrativa. Ao concluir, leve 4 convicções. A organização serve à missão, o ancião lidera em cooperação, o caráter sustenta a função e a unidade denominacional amplia o nosso alcance. Qual mudança esta aula pede de você? Transforme reflexão em ação. Leia o capítulo 1 do Guia do Ancianato e responda ao questionário. Prepare seu plano de 30 dias com 3 prioridades e leve para a nossa aula ao vivo para esclarecer dúvidas. Antes de encerrarmos, convido você a orar novamente comigo. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, agradecemos por tudo que aprendemos nesta aula. Obrigado porque o Senhor chama pessoas para servir. Pedimos que o Espírito Santo grave esses ensinamentos em nós. Ajuda-nos a não buscar posições, mas liderar com humildade, fidelidade e sabedoria. Concede-nos amor pelas pessoas e disposição para a unidade. Abençoa os pastores e líderes. Que a organização seja um instrumento para o discipulado e a missão. Que cada decisão glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, liderança espiritual não é uma posição de domínio. É um chamado para pastorear e mobilizar a igreja para a missão. Que Deus abençoe profundamente seus estudos. Até a próxima aula.